Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Estamos chegando aí pertinho da final da Copa Libertadores 2022, partida essa única no Equador, entre os brasileiros Flamengo e Atlético Paranaense e Flamengo. E o canal Resenha com Magalhães vem aqui prestar uma homenagem, aos dois finalistas, mostrando, ou falando melhor, como foi a trajetória desses times até a final. E vamos começar, em ordem alfabética, pelo Atlético Paranaense. Então, neste momento, a gente vai falar como o Furacão chegou até essa final. E teve pedras pelo caminho, mas muitas dessas pedras, na minha opinião, foi o próprio clube que colocou. Muitas das dificuldades que o Atlético Paranaense passou nessa Libertadores, na minha avaliação, foi erros do clube, que poderiam ter tirado a possibilidade do Furacão. Então, é sobre essa trajetória do Furacão na Libertadores que a gente vai falar neste momento. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 441512, está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também, através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Mas antes de começar, deixa eu logo mandar um abraço aqui para os meus amigos do nosso WhatsApp, do Resenha com Furacão. Mandar um abraço aí pro Moacir Beliato, Marcelo Beltrame, Sinclair, Adelson, Gabriel Marques, Daniel Gomes, JP, Robert, Gustavo, Emanuel, Henrique, Jackson, Rafael, Eduardo Prado, Gabriel Henrique, Rodrigo Bora, Ananias Júnior, Andrei, Antônio Carlos Rezende, Bruno Cordeiro, Renato Alves, Guilherme Matos, acho que é isso, Newton, Moisés, Lucas, João, David, Luiz França, Johnny, meu parceiro Johnny, fala Johnny, Gabriel, JN, Fábio Atleticano, Áureo Nogueira, Frederico, Rélia Matias, Fernando, Valdecir, Álvaro, Lucas 81, e tem muito mais gente aqui que não vai dar para me ler de todo mundo aqui. Então quero mandar um abraço aí a toda a galera do nosso WhatsApp que participa, lá trocando ideia aí no nosso grupo, de vez em quando me dando algumas informações, um zoando o outro, de vez em quando eles me zoam, eu zoo eles, mas uma resenha de alto nível. Então eu quero pedir aí, quero agradecer a toda a galera do nosso WhatsApp. E você, torcedor do Furacão que está vendo esse vídeo, quiser entrar para esse grupo também do WhatsApp, que é show de bola, nível 1, top de linha, é só você entrar no nosso WhatsApp, 022 9922 441512, chega lá, pô Magalhães, sou torcedor do Furacão, quero entrar no grupo. Que aí eu te mando o convite e você entra no grupo do nosso WhatsApp, beleza? Então vamos lá, cara. Deixa eu logo lembrar aqui uma situação. O início do ano do Atlético Paranaense, como todos conhecem, que pode ter gente aqui que está vendo o vídeo e não é do Furacão, não é torcedor. O Furacão já há algum tempo ele não joga o Campeonato Paranaense com o time principal. Ele sempre bota lá um sub-20, um time de transição, alguma coisa assim. E muitas das vezes dá certo, porque ele descansa o time principal, deixa o time principal se preparando,
E acaba que no final da temporada o Atlético Paranaense tem muito menos jogos do que a maioria dos times. Então ele chega fisicamente no final da temporada melhor do que todo mundo. É uma boa estratégia. Porém, esse ano de 2022 não deu certo. Na verdade, para resumir, o Atlético Paranaense perdeu 3 meses de trabalho. 3 meses de trabalho do Atlético Paranaense foi jogado no lixo. 3 meses foi jogado no lixo. Botaram muita culpa em cima do treinador Valentim. O Valentim. Mas o Valentim também pegou uma bomba, né? O Valentim também pegou uma bomba porque ele chega num clube onde tinha uma forma de jogar, ele não podia colocar a sua forma de jogar, tinha que ser a forma de jogar do Paulo Autuori, que jogava com 3 zagueiros, ele nunca jogou com três zagueiros. Depois os caras acabaram saindo, ele ficou. Os jogadores que estão hoje no Atlético Paranaense, muitos ainda estavam chegando, outros não podiam jogar. Ou seja, o Valentim, na verdade, não estou aqui defendendo o Valentim, tá? É só fatos e a todo o Atlético Paranaense sabe disso. A maioria dos jogadores principais, o Valentim nunca conseguiu ter, na verdade, na mão para ele montar um time. Essa é a verdade. Então, ele teve alguns momentos que ele teve alguns jogadores, mas o elenco todo completo para ele poder trabalhar e ter esses caras na mão por completo, por mais tempo, o Valentim realmente nunca teve. Óbvio. Tem muito culpa dele? Tem. Mas também tem culpa da diretoria. O próprio presidente do Atlético Paranaense assumiu que errou no planejamento e errou mesmo. E culpa também dos jogadores. Então, foi uma sucessão de erros e que o Furacão acabou, na verdade, perdendo 2, 3 meses de trabalho. Teve que começar quase que do zero lá para março, abril. Teve que começar o trabalho do ano. E isso poderia ter custado muito caro na Libertadores. Muito caro na Libertadores. Então vamos lá, galera. Bom, o Furacão iniciou na fase de grupos, né? Direto. E não era um grupo difícil. Libertar, Atlético Paranaense, The Strong e Caracas. O mais forte ali, junto com o Atlético Paranaense, era o Libertar, que todo mundo falava que poderia ser uma surpresa. Tinha alguns times favoritos e alguns times que poderiam ser surpresa. O Libertar era um desses que poderia ser surpresa. Mas no normal, era o Furacão ficar em primeiro lugar nesse grupo. Esse era o normal. O fato do Furacão não ter ficado em primeiro lugar nesse grupo já é consequência do início do ano, que foi o planejamento errado. Então, o Furacão terminou a fase de grupos na segunda colocação com 10 pontos, mesmo número de pontos do Libertar, só que o saldo de gols do Libertar era melhor, por isso o Libertar ficou na frente. Porém, quem acompanhou o Furacão sabe que teve um determinado momento na fase de grupos que quase ninguém acreditava mais que o Furacão ia conseguir chegar às oitavas de final. Porque a situação estava muito complicada. Vamos lá. De 5 jogos, o Furacão perdeu 2. Ganhou 3. Ele ganhou. Foram 6 jogos, né? Mas ele empatou o primeiro jogo, ganhou o segundo, perdeu o terceiro, perdeu o quarto e ganhou os 2 últimos. Então, naquelas 2 derrotas que o Atlético Paranaense teve, o Atlético Paranaense ficou numa situação complicadíssima, que se não ganhasse os 2 jogos, estaria fora. Essa é a grande verdade. Estaria fora. Não teria passado para as oitavas de final. Então vamos lá. O Atlético Paranaense iniciou, vamos aqui, botar lá para cima, iniciou jogando fora de casa contra o Caracas. Fraco, cara. O time do Caracas, eu vou pegar aqui, e eu falei isso. A torcida do Atlético Paranaense,
me criticou bastante em alguns vídeos que eu fiz. Quando eu falei sobre alguns times, da fraqueza de alguns times, a torcida do Atlético Paranaense tá maluco, tu tá menosprezando o Atlético Paranaense. Eu não tava menosprezando nada, o time do Caracas é horroroso. 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 O Atlético Paranaense iniciou empatando esse jogo fora de casa contra o Caracas. O treinador ainda era o Valentim. Nesse jogo, o Atlético Paranaense teve o dobro da posse de bola do Caracas. Teve 9 chutes em direção ao gol. Só que o Caracas também chutou muito em direção ao gol. Chutou 22 vezes, igual o Atlético Paranaense. Mas a bola não entrou. Mas o time do Caracas, muito fraco. Muito fraco. Muito fraco. Se o Atlético Paranaense está um pouquinho melhor, teria vencido o Caracas lá. Teria vencido o Caracas lá. Então, começou empatando com o Caracas. Deixa eu pegar aqui de novo. Mas aí, toda hora que eu ficar colocando aqui, aí fica complicado. Eu vou ter que ficar voltando toda hora, sabe? Porra, vai demorar pra cacete. Mas, vamos lá. Vou pegar aqui. Isso. Então, isso foi lá em abril. Aí vamos para a segunda rodada. Segunda rodada, o Atlético Paranaense pegou quem? Deixa eu ver aqui. Segunda rodada, cadê? Primeira rodada. Tá. E segunda rodada. Segunda rodada, o Furacão jogou em casa contra o The Strong e venceu o The Strong por 1-0. Também teve mais posse de bola, também teve mais chute. O treinador já era o Carille. Naquele empate de 0-0 com o Caracas, o Valentim saiu. Contrataram o Carille. Que eu, sinceramente, não levei muita fé no Carille, mas poderia dar certo. Então o Carille chegou, já assumiu nesse jogo aí, né, contra o The Strong pela Libertadores, e venceu. E você já pega o início do time, ali na frente, tinha Hugo Moura, Coelho, Terãs, Canóbio e Pablo. Ainda não tinha o General, que estava machucado, ele voltou muito depois, mas já era um time basicamente com a cara do time que joga hoje. Tem ali uma ou outra alteração, mas muito pouco. Agora tem o Fernandinho, depois entrou o Alex Santana, ou seja, incorporou mais um pouco, mas você pega ali jogadores, já era mais ou menos um esboço do que é hoje o Furacão. Então, jogou contra o The Strong e venceu de 1-0. Aí vai para a terceira rodada. O Atlético Paranaense sai e joga contra o Libertad fora de casa. O Atlético Paranaense empatou a primeira, ganhou a segunda, aí vem a sequência de 2 derrotas. Perde para o Libertad por 1-0. Atlético Paranaense com mais posse de bola, só que só deu um chute em direção ao gol. Um chute em direção ao gol. O Libertad teve menos posse de bola, mas chutou mais em direção ao gol. Então, o Atlético Paranaense até ficava com a bola, mas quem teve mais chances foi o Libertad e acabou o Libertad vencendo essa partida por 1-0. Aí vamos para a quarta rodada. Quarta rodada,
O Furacão joga contra o The Strong, fora de casa. Toma um sapé caiaiá de 5-0. 5-0. Segunda derrota na sequência. E essa derrota fez o Furacão ficar numa situação complicadíssima, porque ele terminou o turno perdendo e inicia o retorno também perdendo. O Furacão estava com 4 pontos. 4 pontos em 12 pontos disputados. 4 pontos em 12 disputados. 33,33. Se eu não estiver enganado, nesse momento ele não estava. Acho que ele estava em terceiro lugar, se eu não estiver enganado, o Furacão. Risco sério e está fora. Ninguém realmente acreditava muito no Furacão, até porque não estava jogando um futebol atraente. E você tomar de 5 do The Strong, aí esse jogo, a posse de bola contra o The Strong já foi parelha, e o Furacão de novo dá um chute em direção ao gol. O que eu estou querendo dizer? O jogo do Valentim, o time do Valentim chutava mais. O Carille assumiu. No primeiro jogo ganhou, mas chutou pouco. Depois, no outro jogo, chutou muito pouco. Uma bola. E no terceiro jogo, toma um vareio e só chuta uma bola em direção ao gol. Ou seja, a chegada do Carille em relação à Libertadores não foi muito boa, não. O Carille fez uma mudança, meteu 3 zagueiros, não adiantou nada. Tomou um sacode de 5-0. Bom, torcida do Furacão deu uma desanimada. Aí vamos para a quinta partida. Rodada de número 5. Furacão joga em casa contra o Libertad. Vence de 2-0. Precisava vencer, porque se perde, tinha ido para o saco. Só que este jogo já não era mais o Carille, já era o Felipão. Virou a chave. Iniciou com Valentim. Durante a competição foi para o Carille, erradamente, e traz o Felipão. Felipão, no primeiro jogo, vence o Libertad de 2-0 em casa. Você pega a estatística, você já pega um Furacão jogando em casa, mas com menos posse de bola. Com Valentim tinha mais posse de bola, com Carille, mesmo sendo um retranqueiro, tinha mais posse de bola. Chega o Felipão, já muda. A posse de bola já é do adversário. Começa a chutar um pouquinho mais, mas começa essa transição de não ter como ponto principal a posse de bola e começa a ser um reativo. O Carille quis mudar o que todo mundo via dele, de um treinador retranqueiro. Não conseguiu mudar essa imagem. Até tentou, mas não deu certo, porque não é característica dele. O Felipão não vai mudar a sua característica. Mas agora no final de carreira. Então, ele chegou, o time chutou mais em direção ao gol, só que teve um pouco menos de posse de bola que o Libertad, mas o que precisava era o Furacão ganhar. E venceu por 2-0, voltou para a briga, fez os 7 pontos, voltou para a briga e tinha chances até de ficar, quem sabe, ali na primeira colocação. Aí foi para a última rodada, jogando. Cadê? Em casa, contra o Caracas, o fraquíssimo Caracas, e goleia o Caracas de 5-1. Furacão, na fase de grupos, tomou uma goleada do The Strong de 5-0 e
goleia o Caracas de 5-1. O que eu falei naquele vídeo, eu lembro muito bem, o que eu não admiti foi o Furacão ter tomado um gol do Caracas. Eu reclamei no vídeo. Eu lembro. Falei, porra, toma um gol do Caracas, pô, pelo amor de Deus. Mas tomou um gol do Caracas. Aí a gente pega aqui, de novo a estatística. Contra o Caracas, mesmo o Filipão sendo um cara mais reativo, era impossível o Atlético Paranaense não ter mais posse de bola que o Caracas. Porra, seria inadmissível isso. O time do Caracas é muito fraco. Muito fraco. Que Série D do Campeonato Brasileiro. E nesse jogo, óbvio, muito mais posse de bola, muito mais chute. Por isso, olhou. Um jogo bem tranquilo para sacramentar a classificação do Furacão. Aí, o Furacão passa na segunda colocação do seu grupo. Só que no sorteio, por coincidência, caiu o Libertad de novo. Que jogaram na fase de grupos, uma vitória para cada lado. O Libertad ganhou em casa de 1-0, o Furacão ganhou de 2-0 em casa. Vai para o primeiro jogo, em casa o Furacão. Vence o Libertad de 2-1. Você pega a estatística, posse de bola de quem foi? Do Libertad. Só não teve mais posse de bola do que o Caracas. Só teve mais posse de bola do que o Caracas. Porque o Caracas também é sacanagem. Mas pegou o Libertad com o time mais qualificado, a posse de bola foi do Libertad. Mesmo jogando em casa, o Furacão não teve mais posse de bola. Teve mais chute em direção ao gol, 7, mas a posse de bola não teve. Já tinha aí uma forma do Furacão jogar sem a posse de bola. Um time muito mais tático, explorando os espaços no contra-ataque. Não esquentava muito em ficar com a bola. A posse de bola não é o ponto principal do Filipão. Nunca foi. Tá? E aqui não é crítica, é só fato. Nunca foi. Mas ele sempre foi muito super campeão jogando dessa maneira. Então ele não ia mudar. Então, eu também, se eu sou o Filipão e tenho uma maneira de jogar, eu não vou mudar. Eu vou com essa minha maneira, porque eu já fui campeão assim. Então, apesar de eu ter as minhas críticas sobre a maneira do Filipão, já falei, já expliquei o meu ponto de vista, mas se eu sou o Filipão, também não iria mudar. Tá? Então, ganha o primeiro jogo de 2-1, tendo menos posse de bola, mas tendo mais chute. Vai para o jogo de volta, na casa do Libertad. E essa estratégia do Filipão de jogar mais atrás é muito bom quando joga fora de casa. Principalmente que o Furacão ganhou a primeira e o empate fora de casa daria classificação ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, de novo, tem menos posse de bola que o Libertad, mas chutes em direção ao gol, o Atlético Paranaense teve mais. Ao total, o Libertad chutou quase 30 bolas em direção. Chutou bola. Em direção ao gol, o Libertad chutou 4. O Furacão 5. Ou seja, apesar de ter chutado menos, mas chutou mais preciso em direção ao gol. De novo, menos posse de bola. Um jogo mais reativo. Mas o que interessava para o Furacão era a classificação. O Furacão estava ameaçado de nem passar para as oitavas de final. Chega o Scolari. Muda a maneira de jogar. O time para de perder, começa a ganhar e avança nas oitavas de final em cima do Libertad, ganhando uma, empatando a outra e vai para as quartas de final. Chega nas quartas de final, o Atlético Paranaense pega o Estudiantes, pega um argentino, que na verdade chegar às quartas de final 5 brasileiros e 3 argentinos. Todo mundo ficou pelo caminho, só ficou o Brasil e a Argentina. Confronto brasileiro, Flamengo e Corinthians, Atlético Mineiro e Palmeiras, e o Atlético Paranaense pegou o Estudiantes. Jogo complicado, o time do Estudiantes era chato,
Primeiro jogo em casa, 0-0. Como eu falei, como não tem mais essa situação de gol, né, qualificado, acho que na Libertadores também não tem, o empate em casa não é tão ruim assim. Principalmente pelo estilo do Filipão, que é um time mais reativo, jogando fora de casa, o Estudiantes ia agredir o Atlético Paranaense. Então o Atlético Paranaense tem a dificuldade, desde que o Filipão assumiu, de propor o jogo. Quando ele tem que propor, o Atlético Paranaense tem um pouquinho mais de dificuldade. Agora, quando ele é atacado, que ele pode colocar o seu esquema mais reativo, o Atlético Paranaense vai melhor. E jogou contra os Estudiantes em casa, tendo que propor o jogo, teve mais dificuldade. Teve mais posse de bola que o Estudiantes. Só que só deu 2 chutes em direção ao gol. 2 em direção ao gol. O Estudiantes segurou ali a onda, teve menos posse de bola e também teve 2 chutes em direção ao gol. Foi um jogo ali, posse de bola do Atlético Paranaense, que não é muita característica, mas teve essa posse de bola. Mas, efetivamente, para fazer gol, só teve 2 chutes. E nos contra-ataques, o Estudiantes também teve 2 chutes, então acabou empatando. A galera ficou meio tensa. E agora? Dá ou não dá? Vai para a segunda partida. Lá na Argentina. E no estilo Filipão, gol do garoto, né? Vitor Roque. No finalzinho do jogo, já nos acréscimos, o jogo estava indo para os pênaltis. O Atlético Paranaense vence o Estudiantes por 1-0. Quem é que teve mais posse de bola? O Estudiantes. O Atlético Paranaense se defendeu basicamente o jogo inteiro, chutou muito pouco ao gol. E uma das poucas vezes que chutou foi no lance do gol do Vitor Roque. Você pode não gostar, como eu não gosto do estilo. Mas estava funcionando. É um estilo de jogo. Como é que eu vou falar? É um estilo de jogo que traz o resultado. É um estilo de jogo competitivo. E é isso que a torcida queria. Diante de tudo que tinha acontecido no início do ano, na fase de grupos, bom, o que a torcida do Atlético Paranaense mais queria era passar de fase. Passando de fase. Passando de fase. E no finalzinho do jogo consegue esse gol, elimina o Estudiantes e chega às semifinais da Libertadores. E nas semifinais pega o atual campeão da Libertadores, o Palmeiras. Palmeiras era o favorito. Não tem como não falar que não era o favorito. E ali vai ter, né, o encontro de Filipão com o Palmeiras. Ele fez história no Palmeiras. Primeiro jogo, em casa, o Atlético Paranaense teve jogador expulso. Furacão vence o Palmeiras por 1-0. A gente pega lá os números. Atlético Paranaense, poucos chutes, na verdade, um chute em direção ao gol. Posse de bola, 30%. Palmeiras chutou muito mais, teve muito mais posse de bola. Só que quem fez o gol foi o Furacão. 1-0, gol do Hugo Moura no segundo tempo. Então, estilo de jogo, atrás, tático, com pouca posse de bola, explorando o contra-ataque, e o Hugo Moura faz o gol. E leva uma vantagem para São Paulo. Ganhou o primeiro jogo de 1-0. Vai para São Paulo. Aí quem tem um jogador expulso é o Palmeiras. E em São Paulo, o Atlético Paranaense faz um grande jogo. Empata em 2-2 com o Palmeiras. Estranhamente, fora de casa, nesse jogo, saindo um pouco do contexto, o Atlético Paranaense tem mais posse de bola que o Palmeiras. Fora da curva. Tem mais posse de bola que o Palmeiras. O Palmeiras chuta mais, mas
o Furacão tem mais posse de bola. Foi um jogo onde se errou muitos passes, teve muitos erros de passe, mas o que importava era a classificação. Já tinha 1-0, então um empate levava o Furacão. E o Furacão elimina o atual campeão da Libertadores, empatando em São Paulo em 2-2 e chegando à final desta Libertadores contra o Flamengo. Então, a gente olha aqui e vê uma evolução e uma mudança no estilo do Furacão. Começou com o Valentim, com mais posse de bola, foi para o Carille, que também tinha um pouco mais de posse de bola, mas tentou jogar ali com 3 zagueiros, tentou fazer algumas mudanças, não funcionou, tomou uma goleada. Pega um cara com mais experiência, que é o Filipão, com títulos na bagagem, tira a posse de bola, fica um time um pouco mais reativo, mas o que mais interessava eram os resultados. E os resultados começaram a chegar. E desta maneira chega a final. Mas o que a gente conclui? Primeiro, que o Filipão foi fundamental nessa chegada do Atlético Paranaense à final. Se não é o Filipão, dificilmente o Atlético Paranaense ia chegar se continuasse com Carille, por exemplo. Ou o Valentim. Segundo, a mudança tática do Furacão. Terceiro, os jogadores contratados que o Atlético Paranaense teve. Teve muito jogador contratado aí nesse período que incorporou o elenco. Então, jogadores contratados, Filipão, mudança tática, isso juntou e fez o Furacão chegar à final. Mas o que mais prejudicou, ou quem mais prejudicou o Furacão? Na minha opinião, se teve alguma coisa que prejudicou o Furacão, foi o próprio Furacão. O que mais atrapalhou o Furacão foi o início de temporada mal elaborado. O início de temporada de maneira errada poderia ter custado caro ao Furacão não ter nem passado da fase de grupos. Mas essa é a história do Furacão na Libertadores. E agora está na final, jogo único, 50% para cada lado, a mesma chance que o Furacão tem, o Flamengo tem, fora de casa. Pena que esse jogo não é no Brasil, deveria ser no Brasil, num campo neutro, tá? Botava capacidade de 50% de ingresso para cada um. Jogava em Brasília, jogava em Manaus, jogava em Natal, jogava em qualquer outro lugar, mas aqui no Brasil, onde teria uma comodidade melhor, uma forma melhor das duas torcidas chegarem sem perigo nenhum de vulcão, problema aí, nada disso. Mas a Conmebol adora dificultar as coisas. Então, meus amigos torcedores do Furacão, tá aí a trajetória do Furacão na Libertadores. Boa sorte, que vença o melhor, que tenhamos um bom jogo, que a arbitragem não atrapalhe, que passe isenta e que realmente seja campeão da Libertadores, aquele que tiver o melhor desempenho. Apesar de final não se joga, final se conquista. Então agora, independente de jogar bem, jogar mal, o que importa para qualquer torcedor, ou do Flamengo ou do Atlético Paranaense, é o título. Ganhei o título dando um jogo, um chute. Não interessa, ganhou. Se chegou à final, é porque tem capacidade. Tá aí, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!